Boa noite, pessoal. Nosso trabalho é sobre a aplicação de cauda sulfocálcica no controle da acro da lixia. Só que primeiramente eu vou falar um pouco sobre a lixia. A lixia, ela é uma planta frutífera de clima tropical e subtropical. E as mudas da lixia devem ser obtidas por viveiros fiscalizados, que a propagação dela deve ser vegetativa, que alporquia, enxertia, garfagem ou outro método, reduzindo o prazo do início do ciclo produtivo das plantas. A propagação da semente é utilizada principalmente no melhoramento genético e na produção de porta-enxertos. Ela é oriunda da China meridional, porém ela é uma fruta exótica aqui no Brasil. Existem em torno de 150 gêneros e 2.000 espécies. A lixia ela é bastante exigente com relação ao clima. Se desenvolve bem, mas não produz em regiões tropicais, adaptando-se em melhores regiões onde o clima é frio e seco do florescimento, e no resto do ano úmido. A precipitação ideal encontra-se entre 1.250 a 1.750 milímetros anuais. Boa noite, pessoal. Meu nome é Jéssica e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as informações gerais. A lixia foi introduzida no Brasil em 1810 no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. A China, a Índia, Vietnã, Madagascar, África do Sul são os principais produtores de lixia, sendo os chineses os principais responsáveis pela 80% da produção mundial. A produção nacional está concentrada principalmente nos estados de São Paulo, Minas e Paraná, sendo a sua colheita realizada no período de novembro a janeiro. E na última safra, a área de produção da lixia só no estado de São Paulo foi oriunda de 472 unidades de produção, totalizando 1.615 hectares de produção. E com uma produção aproximadamente de 5 mil toneladas de lixia, o Brasil ocupou o 9º lugar no ranking dos principais países produtores de lixia. Me chamo Willy e vou falar sobre a perda de produção. Uma das principais causas associadas às perdas de produções de lixia é o ataque de artrópodes, com destaque para o acro da erinose da lixia, que é considerado a principal praga da cultura em diversos países, incluindo o Brasil. O acro foi detectado pela primeira vez no Brasil em 2008, atacando lixeiras no município de Limeira, São Paulo. Ninfas e adultos desse acro podem infestar folhas, ramos, inflorescências e frutos, levando à formação de erinose e à deformação dessas estruturas, com consequentes perdas quantitativas e qualitativas na produção. O acro da erinose é o maior problema na produção de lixia, pois seu ataque em folhas jovens está associado a uma produção excessiva de eríneos, tricomas desenvolvidos anormalmente na superfície abaxial das folhas. Esses eríneos podem crescer, cobrir a folha por inteiro e causar encrespamento. Boa noite, pessoal. Aqui é o Luiz. Eu vou falar um pouco para vocês sobre a cauda sulfocálcica. A cauda sulfocálcica, ela é um produto originário da reação entre o cálcio e o enxofre, quando são dissolvidos em água e submetidos à fervura. Antigamente, ela era usada para banhar animais contra a sarna, e durante a segunda metade do século XXI, na Califórnia, foi constatada a sua viabilidade como inseticida, passando no domínio popular em 1902. A partir dessa época que ela foi constatada que ela era uma viabilidade ótima para ser usada como inseticida. E a partir disso vem sendo usada. Boa noite, eu vou falar sobre as propriedades da cauda. A cauda sulfocálcica é um produto de uso frequente por agricultores, sendo empregada na citricultura para controle de acros e de cochonilhas. Em citros orgânicos, por exemplo, a cauda sulfocálcica é um dos poucos produtos químicos aceitos pelo Instituto Biodinâmico de Desenvolvimento Rural. Possui como princípio ativo o polissulfeto de cálcio, obtido pela dissolução de enxofre em pó e cal virgem ou hidratada. A toxicidade da cauda deve-se à liberação dos gases tóxicos, sulfeto de hidrogênio e dióxido de enxofre.
A cauda também possui ação fungicida, inseticida e acaricida, sendo ainda utilizada como um fertilizante foliar em alguns casos. A cauda fornece cálcio e enxofre ao metabolismo das plantas, que estimulam as reações de fotossíntese e induzem a maior resistência às pragas. Após a aplicação da cauda, os resíduos compostos por carbono de cálcio podem permanecer por muitos dias sobre as folhas dos citros, mesmo após algumas chuvas. O uso da cauda em alguns testes ele causou redução populacional e afetou a população dos ácaros, mas a aplicação deve ser feita corretamente. Por exemplo, os bicos têm que ser regulados certinho, o volume, a pressão da gota, etc. Boa noite, eu sou o Douglas, eu vou falar um pouco sobre a aplicação da cauda. O ideal é utilizá-la para cada caso específico, em distintas concentrações, pois quanto mais concentrada, mais eficiente. Porém, aumenta os riscos de queima de frutos e folhas novas. Então, sugere que se deve ser usada em concentrações mais baixas em épocas muito quentes, devido à sua eficiência ser aumentada em temperaturas mais altas. Essa aplicação deve ser realizada com alta pressão e alto volume de cauda, para uma boa distribuição em toda a planta, fazendo o melhor controle do acro da lixia.